Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Agnaldo Bastos e nesse vídeo quero falar sobre ilegalidades no teste de aptidão física nos concursos públicos. Nos acompanhe agora! Então vamos lá pessoal, vamos falar dos principais pontos, as principais ilegalidades que ocorrem nos testes de aptidão física, nos TAFs, nos concursos públicos. E a primeira ilegalidade mais recorrente que a banca comete, a banca examinadora, é a eliminação genérica do candidato. A banca examinadora simplesmente declara o candidato inapto por ter sido reprovado nos testes e não especifica em detalhes, com minúcias, o motivo pelo qual o candidato foi reprovado. Quando a banca examinadora ela não traz em detalhes os motivos pelo qual o candidato foi reprovado, esse ato administrativo que elimina ilegalmente um candidato é um ato administrativo eivado de ilegalidade, é um ato nulo. Portanto, é passível de controle do Poder Judiciário para anular esse ato administrativo. Porque todo ato administrativo que diz respeito, que decida processo administrativo relativo a concurso público, que elimina o candidato, ele tem que ser devidamente motivado. Se não houve a devida motivação, se não houve as devidas razões da eliminação, esse ato administrativo ele pode ser anulado pelo Poder Judiciário, ok? Segundo ponto, que a banca examinadora, quando ela elimina o candidato de forma genérica, ela está ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório. Como que o candidato irá estabelecer um recurso administrativo, irá exercer o seu direito de contradizer a banca, seu direito de contraditório, utilizando a ampla defesa, a ampla argumentação legal, técnica, jurisprudencial? Como que o candidato irá se defender se a banca examinadora não motivou a eliminação do candidato? Se o candidato não ficou sabendo qual o real motivo de sua reprovação, se foi num teste específico, se foi na natação, no abdominal, numa barra, na corrida, quantos minutos que ele fez, quanto que deveria ter sido feito. Então a banca examinadora ela tem que motivar. Se esse ato administrativo não é motivado, é um ato administrativo viciado, eivado de ilegalidade, é um ato administrativo passível de anulação pelo Poder Judiciário. E se o ato não foi devidamente motivado, está ferindo também o princípio da ampla defesa e do contraditório do candidato. Outro ponto que é importante destacar é que o teste de aptidão física, ele somente pode ser exigido como fase de um certame, de um processo de concurso público visando um cargo público, somente se houver a previsão legal. Se uma determinada banca examinadora cobra o teste de aptidão física para um cargo, normalmente um cargo burocrático, esse teste de aptidão física ele vai ser ilegal, inconstitucional. Como que eu vou exigir de um candidato ser aprovado no teste de aptidão física, por exemplo, para ser um técnico administrativo, um analista? Como que eu vou exigir condições físicas, sendo que as atribuições do cargo e da função para o qual aquele candidato está concorrendo, se não existe a necessidade da atribuição funcional do cargo de exigir condicionamento físico? Então, os tribunais superiores tem entendido em diversas situações que é ilegal exigir o teste de aptidão física, por exemplo, para o auxiliar de autópsia, papiloscopista, médico legista, perito criminal e até mesmo escrivão da Polícia Civil, que a atividade é eminentemente burocrática. Como se exigir de um escrivão que ele seja aprovado no teste de aptidão física, sendo que o mesmo, ao exercer as suas funções, ao exercer as atribuições, ele não precisa necessariamente de ter um condicionamento físico específico. Diferentemente do agente de polícia, ele sim vai ir para a rua, vai ter que exercer uma atividade laboral que envolve um condicionamento físico adequado. Portanto, legal e constitucional a exigência
de aprovação no teste de aptidão física. Agora, para outros cargos, se não há previsão legal, se não tem uma previsão na lei que criou aquele determinado cargo, não é exigível, é ilegal a exigência do TAF, ok? Então, pessoal, cargos burocráticos que não envolvem atividade física, se cobra o exame de aptidão física, essa cobrança está sendo abusiva, está sendo ilegal, está sendo inconstitucional, ok? Outro direito do candidato durante o teste de aptidão física é o direito de ter a sua prova filmada. O candidato ele tem direito de ter a sua prova filmada e ter acesso à filmagem da sua prova. A banca examinadora ela é obrigada a disponibilizar para o candidato a filmagem da sua prova, da realização da sua prova. Por que isso? Porque a filmagem vai permitir dar publicidade e permitir a averiguação se houve legalidade ou ilegalidade durante a execução das atividades, do exercício físico. Então é direito do candidato ter acesso à filmagem. Muitas vezes os candidatos são reprovados por causa de pouquíssimos segundos, às vezes numa corrida. E nós já tivemos decisões judiciais e entendimentos jurisprudenciais pautado no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, onde milésimos de segundo reprovou o candidato e judicialmente foi possível reverter a situação amparado no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Portanto, o candidato ele tem direito que a sua prova seja filmada, justamente para ele poder exercer sua ampla defesa, o contraditório. Por fim, além do direito de ter acesso à filmagem durante a execução dos testes físicos no TAF, o candidato também ele tem direito, amparado pelo princípio da isonomia, da igualdade, ele tem direito de concorrer com os outros candidatos em situações circunstanciais equivalentes. É inconstitucional e ilegal exigir de um candidato que pratica atividade física do TAF, meio-dia, 1h da tarde, com a sensação térmica de 40 graus Celsius, é inconstitucional e ilegal exigir que ele tenha o mesmo rendimento de condicionamento físico de um outro candidato que realiza o TAF às 5h da tarde, 8h da manhã, 9h da manhã, com a sensação térmica de 25 graus, de 28 graus. É desrazoável, fere o princípio da isonomia, fere o princípio da igualdade, exigir o mesmo rendimento físico do candidato que corre meio-dia, que corre a 40 graus Celsius, de outro candidato que executa atividade a 28 graus. Então, é desproporcional, desrazoável, existe entendimento jurisprudencial nesse sentido de que o TAF executado num horário onde o sol é muito escaldante e se for demonstrado que a condição climática realmente comprometeu a execução do TAF, a execução daquelas atividades, é possível recorrer ao judiciário para anular em face do ferimento ao princípio da isonomia, do ferimento ao princípio da igualdade de condições, da igualdade de oportunidades, portanto, fere a isonomia. Candidatos, eles devem ser tratados de forma impessoal, de forma isonômica, e ele tem direito de ser avaliado em condições equivalentes no TAF. Ok, pessoal? Então, são essas as principais ilegalidades que podem ocorrer no teste de aptidão física. Se você acompanhou esse vídeo até o final, eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais prolongado, até porque são situações mais peculiares, particulares, no que tange a ilegalidade nos atos administrativos que reprovam os candidatos no teste de aptidão física nos concursos públicos. Mas de qualquer forma, eu agradeço você que nos acompanha aqui no YouTube. Eu peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal, de você curtir o nosso vídeo e compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas para que o conhecimento jurídico, para que a informação jurídica possa alcançar a todos, pois muitos candidatos são eliminados injustamente, ilegalmente, por parte da banca examinadora, por parte da entidade federativa. Então, o candidato ele tem direito de saber dessas informações jurídicas
relevantes. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!